Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 86, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos. oliveirasilóafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Todos os temas ministrados nós temos nessas apostilas. Introdução, tomamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que está escrito: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós entendemos, por revelação do Espírito Santo de Deus, que usou aqui o apóstolo Paulo, nesse texto dizendo que a obra tem recompensa. E nós devemos ser firmes, inabaláveis, nunca desanimar. Sermos abundantes. Abundante quer dizer a todo tempo, a todo momento. Não se faz a obra do Senhor de vez em quando. Você não pode deixar de ser você mesmo. A autoridade que o Criador confiou em você, ela deve ser exercida de forma natural. Então você não pode ficar sem fazer a obra, sem exercer o chamado pelo qual você foi chamado. E isso se traduz na sua vida em autoridade, evidentemente. Isso se traduz em privilégio, isso se traduz em unção, em chamado. E, portanto, nessa circunstância, o Senhor diz que não é vão o nosso trabalho, realmente há recompensa. Estamos iniciando hoje, nessa aula de número 86, um novo tema, chamado Família 1. E queremos abordar a fórmula para a felicidade, não é? Nós entendemos que a família está no coração de Deus. E assim, Deus planejou a família. E aí nós olhamos para o século XXI em que nós estamos vivendo e perguntamos: por que tanta separação? Por que tanta ameaça de separação? Por que tantos conflitos com os matrimônios modernos? Por que tantos problemas na geração, na criação, na educação com os filhos? É porque, evidentemente, nós não colocamos em prática a fórmula para a felicidade. E qual é essa fórmula para a felicidade? Nós poderíamos fazer uma pergunta inicialmente, ou talvez algumas perguntas. Você gostaria, sinceramente, de ser uma pessoa infeliz? Evidentemente que não. E você sabe quantos caminhos há em busca da felicidade? Podemos falar biblicamente que há mais de 7 bilhões de caminhos em busca da felicidade. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que cada um seguiu pelo seu próprio caminho. E considerando que o planeta Terra hoje está na marca aí de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, né? A última estatística que nós temos aí do ano de 2013, então nós temos mais de 7 bilhões e 200 milhões de caminhos que as pessoas trilham para buscar a felicidade. Porém, nós podemos considerar, dentro de uma análise muito particularizada, que há pelo menos 5 grandes avenidas que as pessoas entram para buscar a sua felicidade. E elas podemos enumerar como sendo o dinheiro, o sexo, a cultura, a religião e a fama. E dentro dessas avenidas, nós podemos dizer, a partir do dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. Porém, resolve muitos problemas, evidentemente.
Podemos dizer também que o dinheiro é um excelente servo, porém ele é um péssimo patrão. O dinheiro ele é um excelente amigo no bolso, porém ele é um grande inimigo quando está no nosso coração. De maneira que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Entendemos pela revelação da palavra de Deus que o próprio Deus fala mais do dinheiro na Bíblia do que da oração, do céu, do inferno, da glória vindoura. Por que Deus fala tanto no dinheiro, né? Outra avenida que muitos homens trilham para buscar a sua felicidade é o sexo. Imagine se você entra em um supermercado e pega ali um pote de sorvete e passa pelo caixa. Naturalmente, esse produto lhe trará satisfação. Você leva para sua casa e você vai tomar sorvete ali, provavelmente com a sua família. Porém, se com esse mesmo sorvete que você apanhou, você não passar pelo caixa, ele pode te intitular como ladrão e te levar para a prisão. Então entenda que o sorvete que foi produzido para te trazer satisfação, nessas condições ele pode te trazer terríveis consequências. Assim, então, é a atividade sexual. Quando realizada fora da direção e do propósito divino, geralmente ocorre às escondidas. Geralmente ocorre de forma vergonhosa, incluindo medo, enfermidades, violência, falta de respeito e outras consequências terríveis e, em muitos casos, irreversíveis. Outra avenida que muitos homens buscam a sua felicidade é a cultura. Nós podemos pensar que uma pessoa pode ler durante a sua vida 200 livros, ou quem sabe 500, ou 1000, ou talvez 5.000 livros, ou então ela pode chegar a ler 10.000 livros durante a sua vida. Nessa circunstância, ele é considerado um gênio, talvez, porém não chega à condição de ser todo-poderoso. Entendemos que o saber, em muitos casos, ele ensoberbece. Ele não leva a pessoa à humildade, sim à soberba. E não é o muito saber que nos aproxima de Deus. Pedro era um homem iletrado, porém conhecia Deus, tinha grande intimidade com Deus. Outra avenida que muitos homens buscam a sua felicidade é a religião. Nós podemos comparar as religiões como várias estacas coloridas enfincadas em um jardim, em que uma lagarta ela vive a sua vida subindo e descendo por essas estacas. E de maneira que na estaca verde, a lagarta justifica ali a sua presença durante um período da sua vida, porque a cor verde ela é idêntica à erva, então poderia lhe trazer alimento. Aí, em determinado período, determinado tempo, ela muda para uma outra estaca, a estaca amarela. E ali ela justifica sua presença porque a cor amarela é idêntica ao ouro, então poderia lhe trazer prosperidade. Passa um período de tempo da sua vida, ela migra, ela muda então para uma estaca branca. E justifica ali a sua presença porque o branco lhe traz paz. E assim sucessivamente, né? Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Certa história nos revela que um padre e um pastor estavam viajando juntos em um vagão de trem e assim conversavam. O padre: aceita um charuto? O pastor: obrigado, não fumo. O padre: o senhor não sabe o que está perdendo. Passou-se mais um período, então o padre novamente: aceita um uísque?
O pastor: obrigado, não bebo. O padre: o senhor não sabe o que está perdendo. No término da viagem, portanto, o pastor, despedindo-se do padre, disse: até logo, dê recomendações à sua esposa. E o padre disse: eu não sou casado. E o pastor então retrucou dizendo: o senhor não sabe o que está perdendo. Com isso nós percebemos que algumas pessoas buscam a felicidade através da religião. Se isolam completamente, outras fazem um altar, outras se vestem de forma exótica, outras marcam o seu próprio corpo e várias outras práticas dentro de uma atividade religiosa. Uma outra avenida que muitos homens trilham para buscar a sua felicidade é a fama, a popularidade.